Literalmente, hospitalidade no grego significa amor aos estranhos. E vamos convir, irmãos, amar estranho é perigoso. Socorrer alguém que você não conhece traz riscos. Nós vivemos hoje uma sociedade que faz o contrário. Você tem que viver cada vez mais seguro, cada vez mais isolado. E para você viver cada vez mais seguro e cada vez mais isolado, você tem que se importar menos com as pessoas. E aí nós queremos entender por que as pessoas estão emocionalmente doentes, irmãos. Quando a coisa é evidente, quanto mais nós vivemos isolados, quanto mais nós vivemos para nós mesmos, mais nós adoecemos, porque estamos vivendo contrários à nossa natureza, pois fomos criados para o outro. Por isso que o texto diz: pratiquem a hospitalidade, acolha o estranho. Mas para acolher o estranho, você corre risco. Verso 3: lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Irmãos, o texto está falando de cristãos aqui, que naquele contexto histórico já estavam presos por causa da fé. E a ideia, portanto, era socorrer a estes irmãos, porque nem de longe imaginem que o que estes irmãos passavam na prisão se compara aos que os nossos presos passam hoje. O que os nossos presos têm hoje nas nossas prisões, irmãos, são palácios, se comparado ao que era uma prisão na antiguidade. Muitas vezes os presos, nesse contexto histórico, só comiam se houvesse familiares para fazer isso, familiares para levar comida, para levar alimento. Agora, o grande detalhe aqui é como se tratava de uma prisão política. Se você, como cristão, fosse visitar na prisão um outro cristão, você corria risco de ficar preso também. Irmãos, amar como Deus quer traz risco. Se você quer amar do jeito que a Escritura ordena, sem correr risco, esqueça. Você vai brincar de amar. Nós vamos montar um teatro. A nossa vida vai ser um teatro onde nós somos atores numa peça fingindo amar pessoas. Porque não é possível amar sem correr risco. Além disso, essa mudança envolve cumprir compromissos assumidos. Verso 4, o exemplo que o autor nos dá é o exemplo do casamento, que aliás, irmãos, na Escritura, casamento nos é apresentado com a figura do pacto, e pacto significa isso, que você assume compromisso. Ser marido é assumir compromisso, ser esposa é assumir compromisso, ser pai é assumir compromisso, ser mãe é assumir compromisso, ser irmão é assumir compromisso, de forma que você quer mudar, então esteja atento aos compromissos envolvidos que você assumiu. Dentre eles, observe o compromisso do casamento, particularmente a lealdade ao cônjuge no casamento, porque o texto sagrado diz que Deus julgará os imorais e os adúlteros. E aí, irmãos, ouvir tudo isso daqui não é fácil. Esse negócio de que amar envolve risco não é fácil de se ouvir. Até porque eu e você temos dentro de nós um instinto próprio de autopreservação. E o texto chama atenção para isso. O texto mostra que a autopreservação é um obstáculo, sim, para o entregar-se a fim de promover o bem-estar, a satisfação da real necessidade dos outros. Observe agora comigo o verso 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. A pergunta básica é: por que amamos o dinheiro? Não amamos o dinheiro em si, é claro. Ninguém ama moedas, ninguém ama cédulas. Nós amamos o que o dinheiro pode comprar. E aí, num contexto como aquele, irmãos, dinheiro compra comida,
dinheiro compra status social, não é diferente do que dinheiro faz hoje, né? Dinheiro compra saúde, dinheiro compra até amor, não é verdade? E aí a ideia é que se você guarda dinheiro, você está guardando todas essas possibilidades para você. Se tiver problema de saúde, tem dinheiro para comprar remédio. Se tiver falta de amor, tem dinheiro para comprar amigos. E aí a lista vai longe daquilo que o amor pode fazer. Mas, irmãos, quando nos preocupamos em preservar o nosso dinheiro deixa de ser fonte de investimento nos outros, particularmente naqueles que precisam. Daí a verdade de que amar não apenas nos coloca em risco, mas amar também custa. E quanto mais você ama o dinheiro, mais dificuldade você vai ter para amar. Não tem para onde, irmãos. São equações que não se encaixam. Quanto mais amor o dinheiro, menos amor por aqueles que Deus coloca em nossa vida precisando do nosso socorro. Mas como é que fica a minha autopreservação? Afinal de contas, eu tenho que viver. E aí a resposta que o texto dá é: Deus será o seu socorro, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isto é promessa de Deus. Irmãos, a resposta que nós damos a essa proposta de mudança, a verdadeira mudança, da qual nós não nos arrependemos, da qual nós não precisamos chegar no final do ano que vem fazendo novas promessas, pare de fazer promessas para os outros, pare de fazer promessas para você mesmo e se apegue às promessas de Deus, porque as promessas de Deus serão um sustentáculo para a verdadeira mudança que eu e você precisamos fazer hoje. A mudança de viver para satisfazer a verdadeira necessidade do nosso próximo. Quer sustento, meu irmão? Quer segurança para viver sacrificialmente e com custo para o bem-estar do próximo? Se apegue às promessas de Deus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Está aqui a vida que vai se entregar pelos outros. Não teme os outros, não teme os homens, não teme a falta de dinheiro, não teme riscos, porque sabe que Deus não deixa nem abandona. É possível que, à medida que você está me ouvindo, você está percebendo mudanças que precisam acontecer na sua vida hoje. Talvez mudança com familiares, talvez mudança no seu trabalho, no emprego do seu dinheiro, talvez mudança no uso do seu tempo, porque a promessa de Deus está remexendo no seu coração agora. E aí você quer mudar hoje. Amém por isso. Agora, nós temos um outro desafio, irmãos. Não é simplesmente saber que as verdades, ou melhor, que as promessas de Deus são o sustentáculo das nossas mudanças. O problema é que facilmente eu e você nos afastamos das promessas de Deus. E aí, quando nós nos afastamos das promessas de Deus, as mudanças começam a ir por água abaixo. É por isso que eu gostaria de chamar a sua atenção para o texto agora, não simplesmente para a mudança que tem que acontecer na minha vida e na sua vida hoje, a mudança de vivermos para satisfazer as verdadeiras necessidades do próximo, mas também como sustentar essa mudança baseada nas promessas de Deus. A resposta é: você sustenta as mudanças promovidas pelas promessas de Deus, não se afastando das promessas de Deus.
Isso é óbvio. Então eu quero fazer uma pergunta: como é que eu não me afasto das promessas de Deus? Em primeiro lugar, você não se afasta das promessas de Deus, versos 9 e 10, tendo seu coração fortalecido pela graça. Irmãos, é no nosso coração que nos apegamos às promessas de Deus, e é no nosso coração que nos afastamos delas. De forma que, para que seu coração continue apegado às promessas de Deus, você precisa ter o coração fortalecido pela graça. E que graça é essa? Veja que no verso 10 o autor diz: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Os que ministram no tabernáculo são os sacerdotes do judaísmo do primeiro século, que tinham rejeitado Jesus como Messias e que por isso continuavam a oferecer os mesmos sacrifícios levíticos que apontavam para Jesus. Mas como eles, os sacerdotes, haviam rejeitado Jesus, eles não tinham direito ao outro altar, que não era o altar dos sacrifícios dos animais, irmãos. O altar do qual eu e você comemos, e aqueles sacerdotes não têm direito, é o altar da cruz. Aqui, na sequência do texto, o autor de Hebreus lembra o dia da expiação, quando aqueles dois animais eram apresentados a Deus. Um tinha o seu sangue derramado, o outro era solto no deserto, chamado bode da expiação. E aí o autor nos lembra que o que nós comemos no altar da cruz é o perdão e a esperança. Perdão pelos nossos pecados, irmãos. Perdão pelas culpas que nós sentimos nesse momento de final de ano, porque nós não fomos os maridos que deveríamos ser, os filhos que deveríamos ser, os amigos que deveríamos ser, os irmãos em Cristo que deveríamos ter sido. Você está precisando de perdão hoje? Tem perdão para você na cruz hoje. Você está precisando de esperança, meu irmão? Jesus morreu para estabelecer para você a cidade celestial, cujos fundamentos foram estabelecidos por Deus, a cidade cujo fundamento é inabalável. É isso que a cruz faz. A cruz põe os olhos no céu. E meus irmãos, cheios de esperança da glória eterna, podemos nos oferecer sem medo para promover o bem-estar eterno daqueles que precisam de Cristo, a quem Deus quer alcançar através de mim e de você. Você não precisa quebrar sua dieta. Você não precisa comer açúcar ou carboidrato. Você precisa comer no altar da cruz perdão e esperança para o seu coração. Em segundo lugar, irmãos, nós permanecemos firmes nas promessas de Deus quando nos lembramos daqueles que viveram essas promessas até o fim. Versos 7 e 8, lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que eles tiveram. Não é à toa que este autor é tão preocupado em apresentar modelos e exemplos. Ele gasta todo um capítulo, irmãos, o capítulo 11, apresentando exemplos de homens e mulheres que viveram apegados às promessas de Deus pela fé até o fim. Eu não sei quem é aqui dos homens, é claro,
Estava vendo essa madrugada a luta do Anderson Silva. Eu queria ver demais, né? Pelo contexto de revanche brasileiro e tal. Melhor lutador até agora. Como eu gosto de artes marciais, então não tinha como. Eu deixava meu celular me acordando a cada 10 minutos, estava morrendo de sono, né? Mas eu não queria perder a luta. E aí a luta começa. E meus irmãos, um lutador de 38 anos, com tantas conquistas, com tantos títulos, sofre um acidente trágico, podemos dizer assim, quando ele dá um chute que consegue quebrar o seu tornozelo. Foi uma imagem assim, difícil de ver. Eu fiquei tão aterrorizado, eu quase liguei para Levi, né? Porque Levi curte isso comigo também. Mas eu não conseguia, né? Ligar para Levi às 3 horas da manhã. E aí eu fiquei tão aterrorizado, porque era a luta praticamente para ele vencer, recuperar o seu cinturão e aí quem sabe se aposentar com a glória de um grande campeão. Mas aí termina de forma trágica. Eu fiquei tão aterrorizado, irmãos, que eu tinha que contar para alguém. Acabei acordando Vivi para dizer que Anderson Silva tinha quebrado a perna. Eu de fato fiquei aterrorizado, porque, irmãos, o problema não é só começar, o problema é como termina. Como é que vai terminar Anderson Silva a sua grande carreira? Com uma lesão que vai deixá-lo fora de 3 a 6 meses, pelo menos. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Olhe para as pessoas cujo fim foi morrer apegado às promessas de Deus, de tal forma que elas foram conduzidas ao céu. Meus irmãos, precisamos olhar para modelos assim hoje, modelos na Escritura hoje, missionários, pregadores na história da igreja, e nós temos vários que Deus levantou. E por favor, esteja atento à vida destes homens e mulheres, para que, olhando para os exemplos deles e delas, você saiba como é viver apegado às promessas de Deus até o fim, para que as mudanças não só comecem, mas que elas continuem, que elas progridam e cheguemos no fim da nossa vida podendo cantar uma das músicas, irmãos, que mais perturba o meu coração. E eu tenho o hábito de estar sempre cantando essa música, porque crente precisa ter coração perturbado pela palavra de Deus. A música do Petra, que diz: até o fim da minha vida, que eu venha a dizer, eu não viveria a minha vida de nenhuma outra forma. Se é assim que você quer terminar a sua vida, com todas as mudanças que Deus queria que ocorresse, eu convido você a se apegar às promessas de Deus hoje. Porque essas promessas, não as que você faz aos outros, não as que você faz a você mesmo, mas as promessas de Deus sustentam as mudanças das quais nunca teremos de nos envergonhar. Vamos orar? Senhor, obrigado pelas tuas promessas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra e ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer, tudo que o Senhor nos garante, tudo que o Senhor nos promete, tudo que o Senhor nos assegura, em particular, Senhor, o céu e a tua presença antecipada nesta vida, de tal forma, Senhor, que podemos amar sem medo de risco, Senhor, amar sem medo de prejuízo financeiro, Senhor, amar sem restrição, amar sem arrependimento,
na vida, Senhor, que faz com que eu não chegue no final do ano arrependido, que eu não amei o quanto eu deveria, mas muito pelo contrário, alegre por ver toda a mudança que foi operada em mim, porque eu me apeguei às tuas promessas a todo custo. Em nome de Jesus, ó Deus, faz essas promessas bradarem no nosso coração, fortalece o coração com graça. Senhor, dá perdão a quem precisa de perdão, dá paz a quem precisa de paz aqui, Senhor. Enche de esperança do céu quem já perdeu os olhos da eternidade, ó Deus, e opera no teu povo, Senhor.